as pessoas que são mais religiosas se sentem um pouco ameaçadas com essa, entre aspas, invasão da ciência nessas áreas meio sagradas, né, da religião, né? Então existe uma certa tensão que não é nova, ela tem mais ou menos... Ela começou com Santo Agostinho, mais ou menos. Então tem um tempão já essa tensão, e Santo Agostinho repudiou toda a filosofia aristotélica, né, que é a filosofia que descrevia o mundo, né, segundo os 4 elementos. E quem inventou a biologia foi Aristóteles, aliás, e ele então reverteu o conhecimento a um neoplatonismo, ou seja, a uma redescoberta do Platão, em que o conhecimento era uma coisa abstrata e que era importante se voltar para o céu e não para a terra, para as coisas materiais, né? Então, isso daí travou o conhecimento científico do mundo, não espiritual, mas o conhecimento científico do mundo durante vários séculos, né? E agora, então, existe essa tensão que eu acho profundamente desnecessária, né, entre ciência e religião. Por quê? Porque essas duas coisas têm uma função completamente diferente para a humanidade, né? A ciência... O que a ciência faz? A ciência não está preocupada com Deus. A ciência não tem nada a ver com Deus, com o sobrenatural. A ciência tem a ver com o natural. A ciência descreve os fenômenos do mundo natural. Então, por exemplo, só para fazer uma coisa mais provocativa, que se existisse alma e a gente pudesse medir, o fenômeno alma ia fazer parte da ciência, porque a gente ia ter uma maneira de lidar com isso. Mas como a gente ainda não conseguiu, com tudo que a gente conhece, né, de ciência, medir a existência da alma, a existência ou não da alma não faz parte do discurso científico. Um cientista não tem nada a dizer sobre isso, só que a gente não mede, entendeu? Ela, que eu saiba, não está lá, porque eu não consegui medir, entendeu? A gente não mede ela. Então a ciência está preocupada com uma descrição do mundo material, do mundo psicológico também, que não é só, vamos dizer, e do mundo orgânico, do mundo vivo, né? A ciência não tem nada a dizer sobre escolhas éticas que as pessoas devam fazer, e ela também não tem nada a dizer se uma pessoa querida morre. Você não vai ler um livro do Einstein para procurar um consolo, entendeu? Sobre essa perda emocional, você não vai obter através da ciência, você vai obter de outras formas. Algumas pessoas através da religião, outras pessoas de outras formas, que não precisam ser necessariamente religiosas, né? Então é muito importante quando se faz esse discurso, né, entre ciência e religião, é muito importante que as coisas tenham as suas áreas de atuação bem definidas, né? Então a ciência, o objetivo da ciência é você aliviar o sofrimento material do homem, né? Através de medicina, através de tecnologias, conhecimento do mundo, etc. A função da religião é aliviar o sofrimento espiritual do homem. São coisas diferentes. Então, eu tenho vários colegas que são físicos e químicos excelentes, que são pessoas profundamente religiosas. Aí você fala, mas o cara está estudando estrelas e está estudando como o universo surgiu, né, a teoria do Big Bang, e aí ao meio-dia ele abre o tapete, se vira para Meca e reza, sabe? Então, como é possível isso? Você pergunta para uma pessoa assim, eles dizem, não, tudo bem, a minha ciência e a beleza que ela revela da natureza me faz admirar mais ainda a obra do Criador. Tá? Então, de uma certa forma, é parecido com o que o Newton pensava, né? Que a natureza é criação divina e, portanto, nós estudando a natureza através da ciência, estamos nos aproximando da mente divina. Então, a ciência é uma espécie de ponte entre a razão humana e a razão divina, né? E você pode, então, ter uma outra versão, né, que é um pouco mais a minha, em que você não necessariamente acredita que existam forças sobrenaturais no universo, mas que você possa desenvolver uma maneira moral de se viver completamente independente de questões religiosas. Você não precisa ser uma pessoa religiosa para ser uma pessoa moral.
Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Eu só vou ser uma pessoa correta se eu ler a Bíblia. Não, não é verdade. Você pode ser uma pessoa perfeitamente moral, correta, justa, digna, sem ser uma pessoa religiosa. O problema é que, infelizmente, existem correntes, tanto na ciência, que são correntes extremistas, que se recusam a discutir essas questões com as pessoas mais religiosas, e você tem também a ortodoxia dogmática da religião, que é cega. Então, se alguém chega para mim e fala, Marcelo, uma das perguntas, alguém vai levantar a mão aí, mas espera aí, o mundo tem 6.775 anos, cara, porque está escrito na Bíblia, e com a Bíblia não se discute, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Esse tipo de atitude realmente dificulta um pouco as coisas, porque eu falo, não, a Bíblia não foi escrita para descrever cientificamente o universo. O simbolismo, a Bíblia é um texto simbólico, entendeu? Que representa um conhecimento. Esse capítulo foi escrito há mais ou menos 3.000 anos e que tenta incluir na descrição da criação uma hierarquia moral das coisas. Então, como é que começa? Então, Deus disse, então isso daí já estabelece imediatamente o poder absoluto, de Deus. E Deus disse, faça-se a luz. Então, Deus está acima de tudo. Aí Deus vê que a luz é boa, então você tem imediatamente uma separação, uma polarização da realidade entre a luz e as trevas. Então você começa a organizar o mundo, e aí ele faz a terra e faz os oceanos. Então você tem toda uma hierarquia. E por último, quem? Vem o homem, que era o rei da bola. O homem tinha domínio completo sobre os animais e era então a criatura que estava ligada diretamente a Deus, e antes do Adão comer a maçã, eles andavam de mão dada pelo jardim, Só que, eventualmente, a coisa complicou. De qualquer forma, a importância aqui é que existe uma descrição simbólica que estabelece todo um código hierárquico de poder, de quem é Deus, quem são os homens, qual o papel dos homens na Terra, ponto final. Então, daí você extrair uma comparação entre um texto sagrado, e não precisa ser só esse, outros textos hindus, etc., e dizer que esses textos têm um contexto científico, ou que, por exemplo, argumentos tipo, você sabe por que os dinossauros foram extintos? Porque eles não cabiam na Arca de Noé. Porque as pessoas, isso no século XIX, porque as pessoas viam os fósseis dos dinossauros, Então, o que é isso? Que bicho é esse que não existe, eles não cabiam na... Esse tipo de argumento realmente é quase ofensivo para um cientista, Então, o que tem que ser feito justamente é saber quais são as áreas de atuações e ter uma espécie de atuação, e você ter uma espécie de equilíbrio e complementaridade, de forma que as pessoas possam respeitar a vontade espiritual de muitas pessoas de ter fé, que é uma coisa perfeitamente razoável, que imagino que venha a ser discutida na próxima palestra. Então, só para fechar, as pessoas me perguntam, mas como que você consegue viver em paz dessa forma, sem acreditar no paraíso? Então, só para perturbar vocês, eu acho que o paraíso deve ser um dos lugares mais chatos do mundo, porque no paraíso não acontece nada, tudo exatamente igual. No paraíso não existe tempo. E quando não existe tempo, não existe passagem de tempo, a vida fica meio morosa, ela fica meio chata, porque sem você ter tempo, você não tem desejos, você não tem a vontade de mudar as coisas. E sem isso, eu não sei se o paraíso deveria ser assim. Talvez esse seja o paraíso de algumas pessoas, eu acho que não é dos mais interessantes. Então eu prefiro não ter todas as respostas. Eu acho muito mais importante, como cientista, você não saber tudo, e aliás, a função principal do cientista é saber admitir que a gente nunca vai ter todas as respostas, porque a natureza é muito mais esperta do que nós somos. Quando a gente acha que resolveu tudo, aparece um novo fenômeno aí inexplicado e fica todo mundo de boca aberta, que foi justamente o que aconteceu em 98. Então o meu livro, A Dança do Universo, que é o primeiro que eu escrevi em 97, está obsoleto o último capítulo, porque se descobriu um negócio em 98 que eu não sabia, ninguém sabia, entendeu? Que o universo não só está em expansão, mas está em expansão acelerada. Então a gente não sabe que diabo é isso que está causando essa expansão acelerada, que a gente chama de energia escura, por falta de um nome melhor, Então o que isso mostra? Que a ciência é um processo, está sempre em desenvolvimento e que nunca vai haver uma versão final
da nossa narrativa científica do mundo, né? Então, para mim, o não saber é fascinante, porque ele permite que eu continue tentando desvendar as coisas que a gente não compreende sobre o mundo. E essa atitude de você tentar entender os mistérios do mundo é essencialmente uma atitude espiritual, tá? Então, existe espiritualidade nessa busca pelo conhecimento científico, sim. Ela só não precisa se alinhar necessariamente a religiões já estabelecidas bem antes da ciência existir. Obrigado.